Olá, boa noite. Olá para você que está assistindo depois dessa live. Bom, vou esperar alguns minutinhos o pessoal entrar. Olá, boa noite, boa noite. Quem for entrando, eu quero que me fale se o áudio tá legal, ok? Vou tentar arrumar um pouquinho o meu tripé aqui. Beleza. E aí, Milena? Tudo bem aí? E aí, Mariana? Bom, se vocês acham que conhecem alguma pessoa que vá se interessar por esse assunto, clica no aviãozinho aqui embaixo e envia para essa pessoa, beleza? Vou deixar aqui o tema dessa live. Tudo bem por aí? Bom, vou preparando aqui minhas anotações, meu espaço, tá? Eu tenho uma falha no cabelo esse mês, tá? Não é que tá despenteado, não. Quando eu era criança, minha mãe penteava ele assim de lado, e depois que eu cresci, eu comecei a pentear ele para trás. Então o cabelo fica meio avacalhado aí, quando ele tá curto. Tá? Então, gente, hoje eu vou falar sobre dor e como que a gente pode fazer algumas coisas simples para diminuir essa dor. Ok? Vamos iniciando. Eu usei esse termo quarentena, mas era mais para chamar a atenção mesmo, porque o termo correto é isolamento social, né? E eu vou falar de dor, mas eu não sou especialista no assunto. Que quem trata de dor é médico, ortopedista, fisioterapeuta, né? Mas o que acontece? Eu sou especialista em movimento. E movimento ajuda a diminuir a dor. Então, por isso, eu resolvi falar sobre esse assunto aqui nessa live de hoje. Ok? Então, se você está assistindo essa live depois, você pode clicar no aviãozinho e enviar para o pessoal, tá? Para alguém que você ache aí que se interesse por esse assunto. Envia para o pessoal que está em casa, envia para o pessoal que está no home office, tá? Inclusive eu também vou enviar para algumas pessoas aqui, ok? E seguinte, a gente vai falar hoje sobre algumas coisas mesmo simples que a gente pode estar fazendo para diminuir as dores, para viver melhor, com mais qualidade nessa quarentena aí, ok? E eu vou trazer algumas falas, né? Tudo que está aqui nas minhas falas é embasado pela ciência, pelos achados aí mais recentes, beleza? Então, por isso, se você tem interesse em se aprofundar no assunto, me chama aí depois no direct e me pergunta que eu te passo artigos, tá?
alguma coisa relacionada. Ok? Eu fiz umas anotações aqui, então de vez em quando vou estar olhando aqui só para lembrar, para não esquecer de nada, né? Então, primeiramente, como eu comentei, eu usei esse termo quarentena para chamar atenção, porque o termo correto é isolamento social. Ok? Em segundo lugar, hoje eu vou falar sobre saúde. Saúde em geral, né? E sobre a sua saúde. E em terceiro lugar, eu não sou contra nenhum outro tipo de exercício, tá? De modelos tradicionais de exercícios e tal. E eu acho que tudo tem uma aplicação. Você consegue aplicar para vários objetivos diferentes ali, mas hoje eu vou te mostrar uma forma diferente de enxergar isso. Até por isso mesmo, eu estou usando o termo movimento, tá? Ao invés de exercício físico, ok? E já vou te explicar sobre isso também. Então, assim, a gente pode usar o exercício para o alto rendimento, para para treinar para algum esporte, alguma competição. A gente pode usar o exercício para o emagrecimento, para a estética, para a hipertrofia, ganhar músculo, né? Mas a gente pode usar o exercício para a saúde, para ter saúde. E dessa forma, eu uso esse termo movimento porque ele é um pouco mais abrangente do que o exercício. E eu vou te explicar por quê. Então é o seguinte, a gente tem visto aí nesse quadro que o país, o mundo inteiro tem vivido, que a sua saúde depende só de você mesmo, não é verdade? Dessa forma, cada um está ficando cada vez mais responsável pela própria saúde. Então, é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Porque eu vou te dar algumas dicas de como cuidar da sua saúde mesmo estando em isolamento social. E mesmo depois, né, depois que terminar esse isolamento social, você pode continuar com esses hábitos, porque eles vão somar cada vez mais ao seu nível de exercício e você vai sentir esses benefícios no seu dia a dia, você vai sentir na pele realmente os benefícios de se movimentar mais, ok? Então é o seguinte, por que eu uso o termo movimento aqui? Movimento porque eu estou falando de o quanto você é ativo fisicamente no seu dia a dia. Então não estou falando só de exercício. Exercício, você vai lá na academia, faz o exercício, acabou, voltou para sua casa. Beleza, voltou à vida normal. Agora, movimento é, por exemplo, você sobe pela escada ou pelo elevador. Você senta no chão. Você consegue sentar no chão? Você fica muito tempo parada na mesma posição no seu dia a dia? Seja no trabalho, ou em casa, ou você levanta várias vezes? Então isso é movimento, tá? Dessa forma, por isso que eu estou usando esse termo movimento, ok? Então já vou relembrando aqui que se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, você pode clicar aí na setinha, no aviãozinho aí embaixo e mandar para essa pessoa, ok? Então, seguinte, já deu para entender por que eu estou usando esse termo movimento, né? Se você ainda não entendeu, você pode deixar um comentário aí que eu vou respondendo de acordo com a minha fala aqui. E não sei se vocês viram o meu story lá antes, mas eu propus de vocês assistirem essa live no chão, tá?
Então, se você ainda não está no chão, quiser tentar, você pode pôr uma almofadinha mesmo, um travesseirinho, senta em cima e fica aí. Você vai entender por quê até o final dessa live, porque eu vou explicar. Ok? E eu tô no chão aqui, tô com a perna esticada aqui. Beleza? Então é o seguinte. A gente tem muita coisa relacionada a movimento publicado, né? A gente tem muitos tipos diferentes de exercício. A gente tem vários tipos de atividade que a gente pode querer fazer. E a gente tem os profissionais que trabalham com essas atividades. Esses profissionais, eles têm que fazer realmente o marketing para chamar os clientes, óbvio, e às vezes, na hora de fazer esse marketing, eles falam que aquela atividade que eles trabalham resolve tudo. Então, resolve até um encravado, né? Você tá com depressão, vem fazer o meu método, vem praticar comigo. Você tá com um encravado, vem pra cá. Você tá, sabe? Tá com intestino preso, vem pra cá. Você tá com gastrite, vem pra cá. Gente, não tem nada que resolva tudo. Isso é fato. Dentro da área da saúde, a gente tem muito individualidade e autoconhecimento, tá? Quando você começa a ter consciência sobre o seu corpo, você começa a notar que às vezes o que funciona para outra pessoa não funciona para você. Então, essa é uma das coisas que eu gostaria de falar. Não tem nada que resolve 100% o seu problema. Nada. Eu trabalho com yoga e pilates, tá? E eu poderia falar, não, se você está com isso, vai para o yoga, se está com isso, vai para o pilates. Mas eu sei que não é bem assim que funciona. É tudo um trabalho conjunto, porque a gente vai trabalhando ali com terapias, junto com o fisioterapeuta, né, e tudo mais, e vai mantendo. Mas uma coisa é fato, o movimento ajuda com muita coisa. O exercício ajuda com muita coisa. Realmente, você melhora a sua circulação, você melhora a sua digestão, você melhora o seu intestino, você previne vários tipos de câncer, você ajuda na regulação hormonal do seu corpo. Então, isso vai ajudar demais na questão do humor e você vai se sentir melhor, tá? E aí, por que eu trago essa questão do movimento aqui nessa live? Porque quanto mais você se movimenta no seu dia, mais você vai ativar todos esses benefícios. E esse mais se movimenta não precisa ser, por exemplo, você ir para a academia mais de uma vez por dia. Você fazer aula de dança, de yoga, de pilates, de musculação. Não, não é assim. Mas com pequenos hábitos que a gente pode adquirir ao longo do tempo, a gente pode aumentar substancialmente a quantidade de movimento que a gente faz no dia a dia e colher vários benefícios, ok? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o que eu tô falando, né? Porque às vezes você não entendeu nada ainda. E qualquer coisa, se você não entendeu, pode mandar aí um comentário aí embaixo também que eu explico melhor, tá? O que acontece? Quando a gente se movimenta, a gente está ativando ali circulação, a gente está trabalhando várias capacidades físicas, flexibilidade, mobilidade, tá? Concentração. Isso aqui acontece, né? No ao vivo. Tem 3 cachorrinhos aqui em casa. Então, você está trabalhando várias coisas ali e o movimento te faz bem. Então,
se movimentar durante o seu dia ajuda a prevenir vários tipos de dores, vários tipos de doenças e vai também te ajudar a melhorar as dores que você já sente, né? Então, eu vou explicar meio que por alto aqui alguns conceitos e dentro disso você vai compreendendo por que eu estou falando que a gente deve se movimentar mais no dia a dia. Primeira coisa, quando você começa a se movimentar mais no seu dia a dia, você encara aquilo como um hábito e não é uma obrigação, tá? Isso é muito importante, porque tem muita gente, assim como eu, que tem preguiça de ir para academia, que tem preguiça de ir para uma aula, que às vezes faz alguma coisa por obrigação, né? Então, quando você começa a se movimentar mais no seu dia a dia, aquilo se torna parte do seu dia a dia. Por exemplo, se você chega todo dia no serviço e, sei lá, você trabalha no segundo andar, e aí você resolve subir pela escada, ao invés do elevador. Nos primeiros dias vai ser chato, entendo, mas vai chegar um dia que você vai estar subindo a escada automaticamente. Na hora que você vê, ué, falei que eu ia no elevador hoje porque eu estava cansado, já subi a escada, já cheguei, entendeu? Então, é igual escovar o dente. Quando foi que você aprendeu que deveria escovar o dente? E você escova o dente até hoje e nem vê. Dá a hora de dormir, você vai lá, acabou, né? E às vezes você fala, não, não posso esquecer de escovar o dente e tal. De repente você já escovou e nem viu, né? Porque isso se tornou um hábito, ok? Então quando você começa a colocar mais movimento no seu dia a dia, isso vai te ajudar a ser mais ativo fisicamente, vai ajudar com esses efeitos do exercício físico que eu comentei, por exemplo, melhora da circulação, melhora da mobilidade das articulações, melhora da flexibilidade, aumento da força, tá? A sua coluna fica mais saudável, porque a gente tem várias evidências aí, que eu vou até comentar. Então, ajuda demais você a ficar um pouco mais ativo no seu dia a dia. E quanto mais ativo, mais você vai estar ativando esses benefícios aí no seu corpo, ok? Deu para entender por que eu uso o movimento? Por que eu estou falando sobre isso aqui hoje? Se deu, manda um joinha aí pra gente, tá? Vamos lá. A Tati comentou ali, né? Se movimentar faz muito bem. Obrigado aí por acompanhar, Tati. Então, algumas coisas que eu posso dar de dica aqui para você aumentar a sua quantidade de movimento no dia a dia. E eu vou contar como se fosse um relato, porque é meu, é experiência minha. Por exemplo, quando você acorda, o despertador, o celular, né? O despertador está no celular. Ele está perto da sua cama ou ele está longe? Você acorda e o despertador toca, aí você pega ele, põe em soneca e tira mais 10 minutinhos, né? Aí, dependendo do dia, toca, soneca de novo, mais 10 minutos, aí qualquer coisa, se você não precisar acordar cedo, tudo bem, você vai ficando ali. Mas se você precisa acordar cedo, às vezes você até atrasa, né? E isso, dessa forma, você vai ensinando para sua mente, para o seu corpo, que sempre pode ficar um pouquinho mais na cama, tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu resolvi que eu vou deixar o despertador sempre longe de mim. Então, na hora que ele tocar, eu vou ter que levantar, porque aquele barulho me incomoda, e ir lá desligar. Como eu já levantei, beleza, não vou voltar para a cama. Tá? Então, dessa forma, eu me mantenho mais ativo. Eu já começo meu dia me movimentando mais, tá? E sem preguiça, ok? Dessa forma,
eu evito de ficar na cama mais um pouco, eu evito aquela preguiça de levantar, sabe? Isso me ajuda demais, porque eu aprendi que, por exemplo, se eu estou fazendo alguma coisa, eu estou assistindo televisão. Às vezes o celular está perto, eu pego o celular e mexo, né? Mas, como eu quero como eu quero me movimentar um pouco mais, eu deixo o celular longe. Então, se tocar, se chegar alguma mensagem e tal, eu tenho que levantar, ir lá, pegar o celular e voltar. Depois que eu li as mensagens, eu vou lá e ponho o celular longe de novo. Pode parecer bobo isso, mas isso me mantém mais ativo no meu dia a dia. Se você for olhar lá no final das contas, no final do seu dia, quanto de movimento que você fez no seu dia. E aí, dessa forma, eu vou ter aumentado substancialmente a quantidade de movimento do meu dia a dia, tá? Porque eu resolvi levantar, dar uma espreguiçada, voltar, né? E às vezes acabou ficando automático, porque o celular tocou, tem que levantar, ele tá longe, tá? Uma outra dica que eu também sempre uso é ter sempre uma garrafa d'água do seu lado. Principalmente quem trabalha no home office aí hoje em dia, ou quem trabalha em escritório, né? Por quê? Você tá aí, então vamos falar de home office. Home office. Você tá aí sentado, sentada, a gente às vezes, vamos supor, o pessoal que trabalha no escritório está trabalhando remotamente, professor está trabalhando remotamente, está dando aula todo pelo computador, pessoa que faz vendas está trabalhando ali, remoto. Então tem muita gente que está home office total, né? Trabalho remoto total. Pessoa às vezes tem que ficar o dia inteiro sentada na frente do computador. O que você deveria fazer para evitar, por exemplo, ter uma dor nas costas aí no final do dia? Deixa uma garrafinha d'água ali, você vai bebendo sempre. Por quê? A garrafinha d'água, Fabiano, você está ficando doido? Como assim, garrafa d'água? Como que isso vai me fazer me movimentar mais? Pô, você vai ficar com vontade de ir no banheiro. Aí você vai ter que levantar, ir lá no banheiro, depois voltar. Então, isso vai te ajudar muito a não ficar muito tempo ali naquela mesma posição. Por quê? Porque o que causa dor é o sedentarismo, tá? A gente não tem evidências, tá? Então, assim, tudo que te falaram sobre a dor, a gente não tem evidências científicas de que má postura cause dor. Ok? É isso mesmo que você escutou. Má postura não causa dor. O que tem mais relação com a dor é o sedentarismo. Por quê? Porque as pessoas que têm má postura, mas praticam atividade física, exercício físico, mais do que as outras, né? Praticam algum tipo de exercício, elas podem ter má postura, mas elas não sentem dor. E pessoas que às vezes têm uma boa postura, mas não pratica nenhum tipo de exercício, é totalmente sedentário, essas pessoas não relacionam, porque elas sentem dor do mesmo jeito e elas não têm má postura, tá? E tem vários estudos aí hoje em dia relacionando essas duas coisas, essas duas variáveis. Então, você pode ter a postura mais bonita do mundo. Se você não faz exercício, você pode sofrer com dores, tá? Isso foi feito um estudo com a dor lombar. Mas a gente não consegue extrapolar completamente para todas as articulações, obviamente, porque precisa de mais estudos nessa área, mas a gente consegue prever que várias coisas também são relacionadas a isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem rigidez na articulação. Então a articulação, ela foi feita para mexer, né? Tudo aqui é articulação. Se você não mexe, o que vai acontecer?
Imagina um mecanismo, imagina que isso aqui fosse de metal. Você não mexe. O que acontece? Vai enferrujar. Vai ficar rígido, todo rígido aqui. Né? E aí na hora que você for mexer, vai doer. Por quê? Porque seu corpo não está acostumado com aquele movimento. Tá? Você começa a fazer uma aula de yoga, de pilates, alguma aula que você tem que apoiar as mãos no chão. Você vai sentir dor absurda aqui no punho. Por quê? Porque sua mão e seu punho estão acostumados a fazer movimentos finos. Pegar o lápis, a caneta, mexer no computador, mexer no celular. E aí, de repente, eu peço para você apoiar a mão no chão, pressionar ali, ficar segurando para fazer determinado exercício. Você vai sentir dor aqui. Por quê? Porque você não está acostumado com isso. Tá? Então, o seu corpo, ele não está acostumado com determinados movimentos, e aí quando você faz, você sente dor. Quer um exemplo claro? Geralmente, as pessoas contam essa história desde sempre, que se você pegar alguma coisa pesada no chão em má postura, entre aspas, você pode sentir dor nas costas. Mas tem um estudo que analisou até 12 quilos, você pegar ele de qualquer jeito no chão, e não teve risco nenhum. Então, se for mais de 12 quilos, aí a gente não sabe porque não tem estudo relacionando isso. Mas até 12 quilos você pode pegar de qualquer jeito que você quiser e não causa dor. É seguro, tá? Por que que você vai ter dor? Não é por causa da má postura, é porque você não está acostumado a pegar peso naquela posição. E aí vem aquele fator que eu comentei, que é a quantidade de movimento que você faz no seu dia a dia. Por quê? Porque o seu corpo não está acostumado com um determinado movimento, e aí, quando você fizer aquele movimento, o seu corpo vai sentir, e vai doer, vai reclamar. Então, quando a gente fica mais ativo no nosso dia a dia, a gente tem um arcabouço motor maior, então a gente tem mais movimentos, o nosso corpo é capaz de fazer mais movimentos, e com isso eu estou preparado para mais coisas. Deu para entender isso? Se qualquer coisa, manda um comentário aí, tá? Se você entendeu, manda um joinha aí para mim, só para eu saber, ok? O David chegou, o Matheus está aí. Pois é, Matheus, umas coisas bem simples mesmo que fazem uma diferença absurda, né? E daqui a pouco eu vou dar algumas dicas de como você pode incluir essas coisas no seu dia a dia para ficar mais ativo, tá? Então é o seguinte, porque o pessoal deve estar curioso aí, por que eu falei para você assistir a live no chão? Vamos lá. Saiu um estudo há pouco tempo falando sobre o repouso ativo. Eles analisaram um grupo de caçadores-coletores que são pessoas que vivem o estilo de vida que o nosso corpo foi adaptado para viver. Então, é o mais próximo que a gente tem de como que a gente vivia antes de entrar numa sociedade agricultora, né, e depois numa sociedade industrial, que é o modelo que a gente vive hoje. Depois dali, a gente não evoluiu mais, não mudou mais o nosso corpo, o nosso organismo. A gente continua vivendo com o corpo que a gente vivia na época dos caçadores-coletores, e dessa forma a gente sofre muitos problemas. Isso tem vários livros, várias referências sobre isso. A gente sofre muito com um problema que é chamado de incompatibilidade. O nosso corpo não está preparado para a vida que a gente leva, e por isso a gente tem vários problemas, inclusive algumas doenças graves, tá? Como diabetes, e
foi feito um estudo com essa sociedade de caçadores-coletores que eles vivem, eles são extremamente ativos, porque eles têm que sair, caçar, né? Eles têm que defender o bando deles e tudo mais. Só que eles repousam mais do que a gente. A gente repousa basicamente 8 horas por dia, né, em média. Isso não é obrigatório, tá? Porque se você consegue repousar e se sentir bem com menos que isso, você pode, tá? Por isso que é média. E eles não sentem dor. Esse grupo de pessoas não sente dor. Eles são praticamente imunes a várias doenças que a gente sofre, como hipertensão, diabetes, dores na coluna, problemas na coluna, tá? Por quê? Porque eles são extremamente ativos. E, obviamente, a alimentação deles é melhor, não tem tanto industrializado como a gente, né? Mas o fato é que analisaram as posturas que eles ficam durante o repouso. Então, eles chamaram esse repouso de repouso ativo. Por quê? Quando você está repousando, o que você faz? Você deita aí todo largadão aí no sofá ou na cama e fica lá de boa, né? E não mexe para mais nada. Os caçadores-coletores, eles repousam sentados no chão, em posições assim de cócoras, em posições com as pernas cruzadas, tá? E isso vai ajudar muito a manter os músculos ativos durante o dia, tá? Eu estava esperando chegar nisso para eu responder a pergunta do David, tá? Uma dúvida aqui, ó. Seria interessante que ficássemos alongando e fazendo atividades de tempos em tempos durante o dia? Não. Não necessariamente, tá? Vou explicar por quê. Fala, meu amigo Christian. Um prazer ter você aqui. Sim e não, tá? Vou te explicar por quê, David. Se você alonga ou faz algum movimento ali durante o seu dia, isso é interessante porque você vai sair daquela inércia, né? Inércia é legal, né? Professor de física. Então, o David é professor de física, tá, gente? Então, eu tô zoando com ele aqui com a inércia. Se você sair daquilo ali, se você sai e levanta para fazer algum alongamento, algum movimento, isso é bom. Por quê? Porque a gente tem um problema grave que a gente fica muito tempo parado. E isso está muito relacionado com dores. Então, vários problemas que a gente sofre hoje em dia estão relacionados com o sedentarismo, tá? Sedentarismo não é só, por exemplo, eu te perguntar se pratica algum exercício físico? Não, não é só isso. Mas sedentarismo é você andar muito de carro, né? E um pouco a pé. Você não tem uma bicicleta e para ir trabalhar de bicicleta, você sobe pelo elevador ao invés de pegar a escada e, sabe, essas coisas. E o seu corpo, obviamente, inicialmente, quando você começa a querer ser um pouco mais ativo, seu corpo vai sentir, você vai sofrer, vai ficar ofegante, sobe 4 degraus de escada e tá quase morrendo, né? Então, o que faz você sentir dores é a quantidade de tempo que você fica parado no seu dia a dia, tá? Se fazer algum alongamento, alguma atividade durante o dia, você está lá trabalhando, home office, ou então está no escritório, aí se levanta, dá umas alongadas assim e tal. Se isso for te fazer levantar, sair dali, né? Isso for uma força externa que está te tirando da inércia, isso é bom. Mas o que você precisa? A gente tem visto vários estudos que relacionam a dor com o movimento e dentro disso a dor, ela, como que eu explico? Porque é um conceito muito mais profundo, muito mais aprofundado. É como se o seu corpo aprendesse a sentir dor, tá?
pausa dramática, o seu corpo aprende a sentir dor. Os nervos, o sistema nervoso central, ele tem lá os neurônios que vão para fazer o movimento, que são os neurônios eferentes, né? Neurônios motores, e a gente tem os neurônios sensoriais, que eles são aferentes, eles sobem para o sistema nervoso para levar ali a informação da dor ou do posicionamento do seu corpo e por aí vai. E aí, esses neurônios, eles aprendem a sentir dor. E o que acontece? Às vezes, já tem caso relatado de pessoas que, por exemplo, quebrou um osso, não recuperou o osso direito, porque teimou com o médico, né? Quebrou um osso do pé, ou da perna. Aí o médico falou assim, você tem que ficar 30 dias sem pôr o pé no chão. Aí a pessoa com 15 dias, ela fala, já tô bom já, aí põe. O seu organismo, ele ainda acha que o osso está quebrado. Só que o osso já recuperou. Isso porque você não seguiu as diretrizes ali do médico, tá? Dessa forma, você pode estar... né, isso é uma possibilidade, não quer dizer que vai acontecer com todo mundo. Mas pode acontecer de você desenvolver uma dor crônica, porque o seu sistema nervoso central vai aprender a sentir aquela dor, mesmo o causador daquela dor não estando ali mais, tá? Olha que loucura esse negócio, né? Mas, quando a gente fala de dor, o nosso corpo aprende a sentir a dor e ele vai ficando cada vez mais sensível àquela dor, àquele tipo de dor, porque não é bom sentir dor. Quando você começa a explorar o seu corpo, explorar que eu falo é fazer vários movimentos que antes você não fazia, você meio que distrai, eu vou falar com termos bem populares para todo mundo entender, tá? Mas é como se você distraísse o seu sistema nervoso central e ao invés dele focar na dor, ele vai focar no movimento e no aprendizado que você está tendo. Tá? Dessa forma você vai parar de sentir dor. Olha que loucura isso. Então tem vários estudos atualmente que estão relacionando esses dois fatores, né? Dor com movimento. E a dor, ela vem do seu cérebro, que é uma resposta dele ao seu corpo. E isso, se a gente falar aí, por exemplo, dessa questão de levanta, faz alongamento. Beleza, isso é bom, mas o alongamento não é novo para o seu corpo, tá? Então, esse alongamento, você está acostumado a fazer ele, então você já aprendeu, especializou naquilo, beleza. E aí o seu corpo não tem tanto esforço mais. O que seria legal é você explorar movimentos diferentes. Você começa a aprender novos movimentos. Essas são as diretrizes que eu vou dar no finalzinho dessa live. Tá? Deixa eu ver o comentário do David aqui. Tem essa história do membro fantasma. Exatamente isso. É como se o seu corpo tivesse aprendido aquilo ali. A história o negócio eu acho que é síndrome do membro fantasma, tá? Se eu não me engano. A pessoa amputou um braço ou uma perna, por exemplo. Imagina a pessoa que não tem uma perna, a perna direita, e ela sente coceira no dedão do pé direito. Mas ela não tem pé. Então, isso é a síndrome do membro fantasma. A pessoa está sentindo, mas ela não tem a perna. Isso é loucura, entre aspas, do sistema nervoso dessa pessoa, né? E a dor é exatamente dessa forma, porque o seu sistema nervoso aprende a sentir aquela dor e você se acostuma com aquela dor. E tem pessoas que até psicologicamente falando, se você tirar a dor da pessoa, ela não é ninguém mais, porque ela vive com dor, vive reclamando de dor,
A dor é desculpa para tudo. Então, quando a gente começa a explorar o nosso corpo com movimentos diferentes, a gente para de focar na dor. E isso, através do trabalho ali de várias capacidades físicas, de força, alongamento, flexibilidade em alguns músculos, através de um trabalho conjunto do seu corpo inteiro para realizar um movimento só, você ativa vários sistemas do seu corpo, você ativa seu sistema nervoso central focado naquilo e você para de focar na dor. Então, por isso, você vai parar de sentir dor. Isso é muito legal. Muitas das dores que a gente sente, eu diria, eu não tenho um número certo, mas eu diria que assim, umas 85% das dores lombares, pelo menos, que tem estudos comprovando, são por incompatibilidade. A gente fica mais tempo parado do que a gente deveria. A gente come coisas que a gente deveria comer de vez em quando, a gente come todo dia. A gente faz muito movimento repetido, se especializando num tipo de movimento, enquanto a gente deveria estar aprendendo vários movimentos diferentes. Ok? E a gente tem notado que o nosso corpo ele é generalista. O que é isso? A gente tem dois extremos aí, é o especialista e o generalista. O especialista, vou dar um exemplo bem claro que eu acho que todo mundo vai entender. Quantas lesões o Neymar já teve? Nem eu não sei, né? Mas ele tá tudo quebrado, né? Isso pode estar relacionado, obviamente, com o volume de treino que ele tem, com a quantidade de exercício que ele faz, mas pode estar relacionado também com o fato de ele treinar só uma modalidade esportiva, que é o futebol. Não é culpa do futebol, tá? É culpa da repetição dos mesmos movimentos durante um longo período, ou seja, a vida inteira dele praticamente, né? Dessa forma, quanto mais você se especializa em um tipo de movimento, maior o seu risco de lesão, tá? Vou dar um exemplo bobinho, mas assim, a pessoa que trabalha numa linha de produção de uma fábrica, que fica fazendo o mesmo movimento ali todo dia, de pegar uma peça aqui, colocar na outra esteira e tal, ela vai ter um problema, uma dor no ombro ou na mão, né? Vai ter uma tendinite. Por quê? Porque ela faz o mesmo movimento sempre, todo dia. Então ela se especializou em fazer aquele movimento, o corpo dela, dessa pessoa, se especializou em fazer aquele movimento e ele não explora outros movimentos, tá? Então, se você treina, por exemplo, uma modalidade esportiva só, você corre muito mais risco de ter lesão do que quando você treina várias coisas. Você não necessariamente precisa treinar um monte de coisa, porque a gente nem tem dinheiro para isso, né? Mas, quando você treina, vamos dar um exemplo bobinho aqui. Você faz musculação e atividade aeróbica. Você faz treinamento de força e corrida, tá? Na corrida, você poderia se lesionar, mas como você está fazendo treinamento de força, você está ajudando a prevenir lesões na corrida. No treinamento de força, talvez você poderia se lesionar também, dependendo dos movimentos que você faz ali. Mas, como você pratica corrida, que é o oposto, você está prevenindo lesões na musculação. Deu para entender isso? Né? Exatamente, Matheus. Antigamente o pessoal chamava de LER, né? Lesão por esforço repetitivo, acho que é isso mesmo. Sobrecarregar uma estrutura com o mesmo movimento pode causar lesão. Por isso, nós somos generalistas. A gente tem a capacidade de se especializar em várias coisas, né?
Mas quanto mais movimento diferente a gente faz, menor o risco de lesão e, portanto, menor o risco de sentir dor. Ok? Valeu, senhores David e Matheus. Então, só para... Acho que deu para entender essa questão. Generalismo especialista, né? Generalista especialista. Então, dessa forma, se você, por exemplo, levanta e vai fazer um alongamento, tenta fazer um alongamento diferente. A cada hora que você levantar, faz um alongamento diferente. Explora mais o seu corpo, ok? Deixa eu ver minhas dicas aqui. Né? Anota aí. Dicas para se manter mais ativo. Deixe o despertador longe. Então, na hora que você acordar com o despertador, você vai ter que levantar para ir lá e desligar ele. Então, dessa forma, você vai estar aumentando a quantidade de movimento que você faz no seu dia a dia. Tá? Levante-se mais, porque quando você fica muito tempo parado, você sente dor. Então, vai enrijecer tudo ali e toda vez que você for se movimentar, você vai sentir dor. Aí você vai desenvolvendo um negócio que a gente chama de cinesiofobia, que é o medo de movimento. Por quê? Qualquer movimento que você faz, você sente dor. O que você vai fazer então? Vai ficar parado, né? Boa noite, Gina. Então, explore a consciência dos movimentos, de todos os movimentos que você faz. Por exemplo, você está cozinhando. Quais movimentos que você tem que fazer ali? Sente o seu corpo ali. Concentra nesses movimentos. Tá? Você está dirigindo. Quais movimentos? A gente faz vários movimentos ali quando a gente está dirigindo. Volante aqui, passar marcha, pisando lá nos pedais. Ou então você anda de moto, né? Acelerando aqui, freio, embreagem e tal. Sabe? É muito interessante isso. E quando você começa a prestar atenção, você começa a ver a quantidade de movimentos que o nosso corpo é capaz de fazer. E isso é lindo, porque o nosso corpo é maravilhoso. E a gente explorar esses movimentos é muito interessante, é gratificante para a gente e faz bem para a saúde, tá? Então, explora essa consciência, tá? Eu estava falando do repouso ativo, né? Repouso ativo é quando você fica mais tempo numa posição. Então, vamos explorar o repouso ativo. Anota aí, tá? Você fica numa posição enquanto você está em repouso e essa posição ela é desconfortável. Por quê? Porque ela vai te obrigar a trocar de posição. Vocês viram quantas vezes que eu mudei de posição aqui? Eu estou sentado, estou encostado na parede, tem uma almofada aqui embaixo. Mas as minhas pernas começam a incomodar, aí eu mexo. Eu mudo de posição. E isso é importante pra gente, tá? A gente tem que fazer isso propositalmente. Porque quando você fica muito tempo parado numa posição só, tá, imagina a seguinte situação, você está deitado de bruço lendo. E você fica ali um tempão, 1 hora ali lendo. Estudando, lendo. Aí, na hora que você vai levantar, você está com dor nas costas. Né? Por quê? Endureceu tudo. Tá tudo rígido. Aí, quando você fica numa posição que é desconfortável, começa a doer antes. Aí o que você tem que fazer? Levantar, mudar de posição. Né? Então, isso te ajuda porque você vai estar contraindo vários músculos aqui, você está exigindo de vários músculos. E isso aumenta a quantidade de movimento que você faz no seu dia a dia. Isso é muito interessante, tá, gente? E aí, repouso ativo, tá? Eu falo assim o seguinte, tome conta do chão. Quando você vai... tô no home office, eu por exemplo, eu tô fazendo um monte de curso online. Então eu pego a cadeira da minha mesinha de computador, ponho aqui, sento no chão e ponho meu computador em cima da cadeira.
E no chão eu fico desse jeito aqui. E o tempo inteiro eu tô mexendo. Tem hora que eu até dou uma levantada aqui e dou uma esticada. Por quê? Eu aumentei a quantidade de movimento do meu dia a dia. Beleza? Seguinte. Beba mais água. Tá? Por quê? Porque vai te dar vontade no banheiro, você vai ter que levantar. Simplesmente. Deixe seu celular longe. Né? Mesma coisa, o celular vai tocar, você vai ter que levantar. Então você não vai ficar parado muito tempo na mesma posição. Ok? E aí, eu vi uma dica, isso é muito interessante. Eu estou fazendo o curso da FBA, que é Biologia Evolutiva Aplicada ao Movimento, né? E aí, hoje eles postaram uma coisa que eu ia falar, né? Então, quem quiser seguir lá, segue Curso FBA, @Curso FBA. Tá? É uma dica para você começar hoje a pôr em prática isso aí que eu falei. Encontre um movimento que você possa fazer que você não piore a sua dor. Você sente dor lombar? Você sente dor no joelho? Você sente dor no punho? No cotovelo? Encontre um movimento que não piore essa dor. Faz esse movimento. Faz ele todo dia. Repete esse movimento todo dia. E a cada dia você procura fazer outro movimento diferente. Então você vai fazer um movimento hoje, amanhã você vai fazer aquele movimento e mais um diferente que você nunca fez. E repete ali algumas vezes, né? Depois de amanhã você vai fazer o movimento, o primeiro, o do segundo dia e o terceiro. Tá? E aí, quando tiver lá 20, 30 dias, você não precisa fazer 500 movimentos. Mas você vai aprender a explorar o seu corpo com isso, tá? E dessa forma, você vai aumentar a quantidade de movimento que você faz no seu dia a dia, ok? Isso vai te ajudar demais a ser mais ativo ou ativa fisicamente e vai te ajudar muito a prevenir várias dores, porque você vai estar ativando seus músculos ali. Tá? Mesmo durante o repouso, por exemplo, que é a posição que eu estou aqui agora. Ok? Então, dessa forma você aprende a explorar um pouco mais o seu corpo, você vai ver as possibilidades e aí você vai querer fazer movimentos mais difíceis depois também, tá? E você vai ver que você consegue. Às vezes você faz... como eu dou aula de yoga, às vezes eu recebo gente lá e eu falo, vamos fazer tal movimento, tal postura. A pessoa faz e fala, caramba, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso, né? E é gratificante, isso vai melhorar a sua autoestima também, tá? Eu ainda tenho muita coisa para falar, tá, gente? Mas o tempo tá acabando. Vou dar algumas dicas, tá? Vocês que estão assistindo, me falem se vocês querem que eu feche essa live e abra uma nova, tá? Se vocês se interessam aí, até para tirar alguma dúvida, tá? Eu posso abrir um tempinho aqui para tirar dúvidas sobre essa fala minha. Então a gente pode fazer 2 lives, ok? Seguinte, deu para entender essa questão de movimento, do porquê se movimentar mais, tudo tem referência científica, tá? Se vocês quiserem, me peçam aí, eu mando depois no direct, tá? Tem muita coisa em inglês também. Dessa forma, você vai estar adquirindo vários hábitos diferentes que vão te ajudar bastante na manutenção da dor e você vai sentir que seu corpo está melhor, tá? Por exemplo, vou dar uma dica bobinha, né? Mas, por exemplo, se você não trabalha muito longe, você pode comprar uma bicicleta e ir de bicicleta para o serviço. Ou você pode ir a pé, né? Entendeu? Você vai estar sendo ativo e a minha ideia com essa live é o seguinte:
te dá formas de você ser um pouco mais ativo ou ativa no seu dia a dia, sem precisar que isso seja uma obrigação, sem precisar que você tire um tempo do seu dia para ir para uma academia. Isso também é importante, óbvio, tá? Praticar um exercício físico orientado por um profissional é muito importante para a gente não ficar no sedentarismo. Mas você pode aumentar o nível de movimento que você faz no seu dia a dia e dessa forma ter mais saúde. E às vezes você vai explorar movimentos que você não explora na academia, na aula que você faz, na aula de pilates, na aula de yoga, na aula de capoeira, não sei, tá? Na sua aula de luta. Então, dessa forma você vai estar trabalhando o seu corpo como um todo. Você vai estar desenvolvendo mais saúde no seu corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, escreve isso, o nosso corpo foi feito para se movimentar. Se a gente, todas as doenças que assolam a humanidade hoje em dia, tirando o coronavírus, óbvio, que é causado por um vírus, né? É contagiosa. A maioria das doenças é causada por incompatibilidade. A gente se alimenta mal, a gente não faz muito movimento, a gente vive de uma forma muito desenfreada, tá? Então, vou dar alguns exemplos, né? Diabetes tipo 2 está relacionado à resistência à insulina, que é causada principalmente pela sua alimentação e pelo seu sedentarismo, tá? Hipertensão também pode ser causado por alimentação, maus hábitos, uso de tabaco, excesso de bebida alcoólica, tá? E sedentarismo. Alguns tipos de câncer podem ser prevenidos com o uso do exercício físico. Várias dores que a gente sente são relacionadas ao sedentarismo. Depressão e ansiedade estão relacionados, né? Depressão às vezes está relacionado com o fator mental. A ansiedade às vezes pode estar relacionado com questões estressantes, né? E o próprio estresse mesmo, né? Pode causar vários problemas aí no nosso corpo, ok? Então, se a gente tem isso em mente, a gente consegue entender por que o nosso corpo não pode ficar parado, né? Porque o nosso corpo foi feito para se movimentar, ok? E dessa forma, quanto mais movimento eu faço, mais saúde eu tenho. E isso não quer dizer que você deva fazer movimento desenfreadamente. Não! Na segunda parte da live eu vou falar sobre isso, que você deve procurar um profissional também, ok? Então eu estou vendo os comentários aqui do pessoal. Obrigado, hein, gente? Eu vou sair então e vou entrar de novo. Aproveita esse tempinho aí, busca uma água, tá? E prepara o espacinho aí para você sentar no chão, tá? Depois tira uma foto e me marca. Então, para quem entrou depois, a gente já vai inteirar uma hora de aula aqui, de aula, né? Nossa, tô tão acostumado com isso. Uma hora de live e eu vou sair e vou entrar de novo porque o Instagram só permite que a gente faça 1 hora. Depois ele corta e cai tudo, tá? Então, já vou entrar de novo. Se você tá aí, fica por aí e daqui a pouco vai chegar a notificação aí, você entra de novo para assistir. Beleza? Muito obrigado aí, todo mundo que acompanhou. E aí na segunda parte eu abro também para perguntas, para quem quiser tirar alguma dúvida, ok? Valeu, gente! Até já!